Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos assunto novo. Vamos falar de relação ecológica, relações harmônicas e desarmônicas. Essas relações ocorrem na natureza, né? O tempo todo está acontecendo. Muitas vezes elas podem ser harmônicas, ou seja, benéfica aos dois, ou pelo menos que não aconteça nenhum prejuízo a um dos indivíduos, ou desarmônicas, onde pode sim acontecer um dos dois organismos se beneficia mais do que o outro, ou mesmo leva ao prejuízo o outro. Vamos ver aqui à frente esses tipos de relações, tá bom? Bom, eu coloquei nos slides para vocês algumas imagens para vocês socializar o que a gente está estudando aqui, o que a gente está lendo. Não significa que vocês não devam pesquisar em outros livros, outras fontes, né, esse assunto, porque é um assunto um pouquinho longo e um pouquinho mais complicado, tá bom? Falando em mutualismo, é uma relação ecológica entre os indivíduos de espécies diferentes, né, onde ambos são beneficiados. Aqui eu coloquei uma abelha e é uma florzinha aqui. Tá, ele tá sugando aqui um néctar, né? Eles podem acontecer por indivíduos de espécies diferentes. Quando eu falo indivíduos de espécies diferentes, eu denomino relação denominada interespecífica. Interespecífica significa o quê? São indivíduos de espécies diferentes, tá? E beneficia todos os envolvidos, né? E quando beneficia todos os envolvidos, dizemos que a relação é harmônica. Então, de novo, interespecífica é uma relação denominada por espécies diferentes. Perceba, flor e abelha. Duas espécies diferentes, relação interespecífica, relação harmônica acontece no mutualismo, tá? Então, mútuo significa o quê? Mútuo, os dois se beneficiam mutualmente, tá bom? Fácil de entender. Inquilinismo. No inquilinismo, é uma relação ecológica interespecífica, mais uma vez, né? Harmônica, né? Em que apenas uma das partes obtém benefício. Inquilinismo, de novo, inquilinismo é uma relação harmônica, só que uma das partes, né, obtém o benefício, só que não causa prejuízo ao outro organismo, tá? Eu coloquei como exemplo aqui plantas que vivem sobre outras plantas. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver algumas bromélias, samambaias, orquídeas, elas vivem grudadas, né? Se alimentam também do mesmo alimento daquela planta que elas ficam grudadinhas lá. Pode ver que eu coloquei uma imagem aqui para vocês, tá? Elas se desenvolvem, né, sobre os galhos das árvores de grande porte. Então, normalmente, essas plantas, as bromélias, samambaias, orquídeas, samambaias e bromélias a gente é mais comum ver, né, no dia a dia, nas chácaras, no sítio, quando a gente tem oportunidade de observar melhor a natureza. Elas ficam nos galhos das árvores de grande porte, né, e sobrevivem lá. Só que elas não causam nenhum prejuízo a outra planta que ela está ali sobrevivendo, tá? Então, apesar dela se beneficiar sozinha, não causa prejuízo. Mais uma vez, interespecífica, tá bom? Inquilinismo é uma relação ecológica interespecífica. Harmônica, toda vez que eu falar harmônica, quer dizer que não causa prejuízo ao outro indivíduo. Comensalismo. Olha lá no comensalismo, é uma relação ecológica interespecífica harmônica. Olha que estranho. Você já deve ter visto em algum filme, né? A relação que ocorre entre espécies diferentes, né? São animais aquáticos, porém de espécies diferentes, né? Uma espécie só é beneficiada com a interação, entretanto a outra não é beneficiada nem prejudicada. Olha o texto lá. Aqui, na verdade, querendo ou não, eles estão... não está prejudicando o tubarão, né? E esses peixinhos pequenos aqui, eles estão se alimentando. Vocês já devem ter oportunidade de ver, em alguns filmes, né? Principalmente filme infantil. Se não tiveram, observem melhor agora, tá? Eles ficam grudadinhos nos peixes,
nos tubarões, né? Peixes de grande porte. Ali, ó, só para se alimentar, tá? Tem alguns canais aí muito bom, que vocês podem ver alguns animais aquáticos, né? Assistir e observar melhor isso. Quando vocês verem essa situação aqui, se chama comensalismo. Interespecífica harmônica, ou seja, não causa nenhum prejuízo ao outro indivíduo. Sociedade. Já está dizendo, né? Sociedade são relações ecológicas estabelecidas entre organismos de uma mesma espécie que se organizam de modo que todos trabalhem em prol do sucesso do grupo, ou seja, de modo cooperativo. Então, aqui eu coloquei uma colmeia, mas poderia ter sido um formigueiro, um cupinzeiro, né? Tudo isso poderia ter sido. Então, são espécies são organismos da mesma espécie e eles trabalham em prol do mesmo objetivo, tá? Cooperando um com o outro. Então, se chama sociedade. Estudar bem isso aí, hein? Muito nome para vocês. Mas basta ler um pouquinho que todo mundo fica bem. Na colônia, é um pouquinho mais incomum da gente ver, né, no dia a dia. A colônia é um tipo de relação ecológica intraespecífica. Quando dizemos que a relação ecológica é harmônica ou positiva, estamos falando que ela é benéfica para todos os envolvidos na interação. Intra são organismos da mesma espécie e todo mundo se beneficia, né, da interação. Bom, vamos lá. Por exemplo, temos aí como exemplo caravelas, né? São exemplo de colônias formada por vários indivíduos que se alimentam e produzem e se protegem, né? Elas se reproduzem e se protegem umas às outras. Tá? Aqui eu coloquei como exemplo a caravela, tá bom? Bom, agora nós vamos falar das relações desarmônicas. Quando eu falo de relação desarmônica, já imagino o que está acontecendo, né? Uma espécie só se beneficia, causando prejuízo a outra. E aí estamos falando de parasitismo. Eu coloquei como exemplo aqui o carrapato, tá na pele de um ser humano, mas poderia ser um carrapato em um boi, em um cachorro. Então, a gente sabe que um carrapato, uma pulga em um ser vivo, né, um cachorro, que seja, ele suga ali o sangue, ele causa prejuízo sim, ele pode causar doenças. Então, ele está se beneficiando, está se alimentando e ainda causando prejuízo ao outro organismo. Olha lá, uma relação ecológica desarmônica, ou seja, uma interação entre seres vivos na qual uma das partes se beneficia ao conseguir alimento, enquanto a outra é prejudicada. Então, quando a outra é prejudicada, é uma relação desarmônica, tá? E nesse caso aqui eu tô falando de parasitismo, que eu tô falando do carrapato, pulga, enfim, vários organismos que se beneficiam tirando o sangue, deixando até o outro organismo doente. No predatismo, né? A gente fala predadismo. O que acontece? Aqui é o predador, né? Relação em que o animal captura e mata indivíduos de outra espécie para se alimentar. Então, é uma relação desarmônica porque um só está se beneficiando, né? É para se alimentar, faz parte da natureza, porém, um só está se beneficiando. Então, predatismo, relação desarmônica. Na competição, é uma relação ecológica desarmônica, que pode envolver indivíduos de espécies diferentes, que é interespecífica e não intra. Quando eu falo intra, é da mesma espécie. Interespecífica, espécies diferentes, promovendo a concorrência por um ou mais recursos do meio. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a figura para vocês de vários animais de espécies diferentes, né? Aqui está em evidência o elefante, mas temos a zebra, tem outros tipos de animais mais ao fundo. É uma savana aqui, né, da África. Eles são todos ali concorrendo, né, algum recurso. Nesse caso aqui pode ser água, pode ser alimento, pode ser o espaço físico, né?
E também pode ocorrer também entre indivíduos da mesma espécie, que é intraespecífica, tá? Mas normalmente ocorre-se muito na relação interespecífica. Então, animais de espécies diferentes concorrendo aí a um espaço, tá? Em prol de mais recursos, a procura de recursos, tá bom? Recursos para se alimentar, para sobrevivência. Mas é uma relação desarmônica, porque um só quer se beneficiar, né? Bom, finalizamos aí nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem legal, só que demanda um pouquinho mais de estudo. Então, um pouquinho mais de leitura. Tem aí no guia de estudos de vocês orientações, vídeos, é só seguir, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Beijo, sexto ano e bons estudos!